Bem-vindos ao novo episódio do Fert Talk. Hoje temos o prazer de receber Priscila Turbay, que vai nos contar a sua jornada inspiradora até a maternidade com a fertilização in vitro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Priscila, um prazer tê-la aqui. Prazer Priscila, meu, tá? Engravidou aos 42, teve a Julinha aos 43 anos. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre as suas expectativas, de como foi sua jornada e aí caminhando já para o preparo para uma segunda transferência, né? A gente já está indo para o segundo, se Deus quiser vai dar tudo certo também. Na realidade, embora eu tenha engravidado aos 42, a jornada começou aos 40, né? Então, lembro bem da data, dia 11 de abril de 2019, eu conheci a doutora Camila Pôncio. E, logicamente, a gente percebe que a gente não manda em nada depois que a gente começa o tratamento, né? A gente não pode decidir nada, o nosso corpo que decide e a gente aprendeu isso com o tempo. Foram vários exames, frustrações, novos exames bons. E dentre várias decisões que a gente tomou, quando começou a andar, veio a pandemia. Então, a gente viu que, realmente, a gente não manda em nada. E a pandemia atrapalhou. Eu lembro muito de uma ligação da Camila, nossa, toda sensível, com aquela voz que só ela tem, trazendo para mim que o momento não era o ideal e assim, me abraçando, mesmo por telefone, para passar aquele momento da pandemia melhor. Então, assim, não foram só os exames, o corpo dizendo que não. A gente também teve um momento da pandemia. E aí, depois, voltaram as atividades da clínica. E aí, sim, a gente... Exame, coleta, progesterona alta, vai, volta, vem. E, finalmente, em 28 de junho de 21... Eu sou péssima com data, tá, gente? Mas com algumas... isso, é um absurdo. Houve a transferência, deu tudo certo e a gente foi, né? Por que 42 anos, né? Muita gente pergunta. Eu comecei com 40, mas a gente sempre quis ter filha, eu e a Ananda, a gente sempre quis. Mas, assim, estabilidade financeira, né? Vamos ter um apartamento e procura apartamento. Agora temos um apartamento que não tem só 2 quartos, vai dar certo, show, vamos. E o carro, que cabe a cadeirinha. E, na realidade, o nosso maior medo não era apartamento ou carro, era como as pessoas iam ver a gente, né? Agora que eu engravidei, a Nanda vai ter um filho sem engravidar. Ops, certeza que tem um casal ali, né? A gente nunca escondeu. Já tínhamos 13 anos de relação, mas tem gente que gosta de ter dúvida. E o nosso medo é, e aí, se meus clientes me deixam, se meus alunos me abandonam por causa disso, eu vou ter estrutura por trás para manter, né? Então, a gente esbarra em 2 pontos, né? Hoje você vê muitas mulheres colocando a maternidade para frente, muitos casais falando, não, vamos primeiro estabilizar. E a gente, mais do que estabilidade financeira, a gente busca, assim, tá no momento certo, a gente tem maturidade para levar o esbarro para isso, né? Exatamente. Então, acabou que foi levando, a Nanda é mais nova que eu, 8 anos. Então, assim, eu acho que eu cheguei numa maturidade antes pela idade também, pelo medo, mas quando a gente chegou junto, aconteceu. E eu acho que tudo é no tempo de Deus, né? E aconteceu do jeito que tinha que ser. Foi mais ou menos isso. Tentei resumir essa parte da jornada, até porque, né? Por que 42 anos? Quando você chegou na primeira consulta, a gente conversou um pouco sobre as possibilidades, né, de tratamento. E até no caso de vocês, pela Fernanda, acho que inicialmente vocês colocaram que você gostaria de usar já ir para uma fertilização in vitro por conta da idade, e que usaria, então, o seu óvulo, e a gente também faria a transferência para o seu útero, né? E aí depois a gente conversou um pouco, por a Fernanda ser mais jovem, né? A gente conversou sobre, em termos de qualidade ocitária, de resultado, a gente teria melhores resultados, né? Com ela, mas que não era impossível também com os seus. Com os seus pela idade, a gente indicaria, né, fazer uma biópsia para estudo genético, né, prévio, para uma segurança maior, né? E aí acabou que assim foi, né? A gente acabou estimulando
a Fernanda, tivemos alguns embriões e depois acho que acendeu assim, a vontade e você pediu para que também fosse estimulada e aí também tivemos embriões, biopsiamos, então foi uma jornada que eu acho que foi intensa para as duas, né? Muito. Até a gente ter a pandemia e ter que esperar um pouco, né, para ocorrer essa transferência. Eu tive o prazer de acompanhá-las nesse período todo, desde da primeira consulta, a transferência embrionária, ao parto. Estive presente no parto da Julinha. Verdade. E hoje sou madrinha da Julinha, então é um Madrinha. caso que a gente acaba fazendo amizades ali dentro da clínica. Então, vocês um casal que... E a Julinha agora já são parte da minha família também, né? Que a gente gosta muito. Mas eu queria ouvir, assim, eu sei da questão emocional, da questão em relação aos exames. Tudo aconteceu dentro das expectativas de vocês? É muito sofrida a jornada, porque acho que muitas pensam, né, o quanto pode ser impactante todos os exames, a coleta de óvulos, e fala um pouco da sua experiência nisso. Tá, nossa trajetória foi um pouco diferente por isso, né, eu sempre quis gestar, e a Nanda, tudo bem, isso foi uma decisão de início. E é isso, a gente chegou lá para conversar a primeira vez, a coleta teoricamente seria minha também, e aí você falou, não, pela idade, acabou que nós duas fizemos, então por sermos nós duas, já entramos num ponto, quem vai fazer primeiro, né, não dá para fazer ao mesmo tempo, porque o hormônio aqui e tem todo o fluxo, mas foi muito mais difícil do que a gente esperava, emocionalmente, a espera de um resultado que você vai lá de manhã, coleta e você sabe que vai vir rápido, mas o rápido parece que nunca vem. E a gente teve essa variação, a Nanda teve muita variação de taxa até conseguir fazer a coleta. Depois eu também tive a variação na progesterona. Bom, deixa eu te explicar, né, para as Por pessoas favor. um pouquinho isso. É que geralmente a gente tem um cuidado de avaliar hormonalmente no início do ciclo. E como a Fernanda, apesar da idade mais jovem, ela tinha uma baixa reserva. Então a gente fazia uma avaliação no início do ciclo para iniciar estímulo. E às vezes vinha abaixo do que ela tinha um potencial. Tinha pouco folículo naquele ciclo. E é uma variação, existe uma variação entre os ciclos mesmo. Então a gente sempre falava, pode começar? Pode. Mas o ideal seria a gente aguardar, vamos avaliar o próximo ciclo para ver se a gente vai conseguir um cenário melhor, já que a gente tem um potencial de ter um cenário melhor. E aí, às vezes, a gente tem que lidar com essa frustração de esperar o próximo mês, né? É tudo o próximo mês, né? Não, e também essa questão de esperar o melhor momento é relativo, mas a gente sabe que a fertilização in vitro é todo um funil. Então, se a gente começa no melhor momento, com mais folículos, a probabilidade de a gente ter um embrião ali no final é muito maior. Então, assim, Camila tem esse hábito, mas assim, todo mundo lá na clínica já sabe. Vamos esperar o melhor momento pro ovário. Às vezes é o melhor momento para paciente agora, porque tá de férias, a gente pede um pouquinho de paciência. Vai dar certo, vamos aguardar um pouquinho. A gente sempre confiou, até porque a Camila hoje, como ela falou, é mais que médica, é nossa amiga mesmo. Então a gente sempre confiou muito nisso, sempre confiou muito na clínica. A gente não chegou na clínica, eu vou pro Júlio. Não, a gente estudou as clínicas, as possibilidades. Então a gente sabia e a gente sempre acreditou que a gente estava em boas mãos. Então, independente do resultado do exame, quando ela falava assim, não é o momento, não é o momento. A gente nunca, você sabe disso, mas a gente nunca foi assim. Mas o Dr. Google me disse que nunca teve, até porque a gente nunca perguntou para outra pessoa. Ela foi a nossa médica e, como ela disse, até a Júlia nascer, ela nos acompanhou. Porque a gente sempre confiou muito nela, na estrutura da clínica, isso daí muito mesmo. Só que quando a gente vai para um tratamento desse, e é aquilo, né? Eu falei no início, a gente não manda na gente, a gente não manda no nosso corpo. E a gente vai otimista, né? A gente foi para a primeira consulta e tipo, ano que vem a gente já tá aí. E a gente vê que, poxa, não, agora é mês que vem. E o exame, e o resultado, e quando vem. E depois da coleta da Nanda, passa pelo processo, foi para minha pandemia. Passa pelo processo, vem a biópsia também, né? Então, assim, é muito angustiante pra gente, não só os exames, mas a transformação. O embrião, e aí, vai dar? Né? Aquela espera, a gente pegava o celular e falava, não ligaram ainda. São muitas notícias não ligaram que estão ainda. por vir. E todo dia, e isso é fantástico com vocês, porque eu sei
Eu não conheço outro aqui no estado que faça isso. Eu tenho amigas também, né, que fizeram fertilização e tudo. Vocês acompanham dia a dia. Então, é de segunda a segunda. Era sábado e domingo a gente ia lá. E a gente sabia assim, a resposta é até domingo. Vamos lá, domingo. Então, tudo é uma contagem regressiva, gera ansiedade. Sim. É difícil emocional nesse sentido. Mas assim, eu e a Ananda, a gente sempre estava junto e a gente sabia que a gente estava em boas mãos, né? Depois, na minha coleta, pós-pandemia, teve a parte da transferência em si, né? E aí... Que é outro capítulo, Que né? é um capítulo totalmente diferente, é um outro momento, é uma outra preparação. E que dependia só de mim, eu pensava assim, agora, ai meu Deus, e meu endométrio não chegava, né? Então, assim, mais velha, endométrio não chega, e aí? Eu vou realizar meu sonho ou não vou realizar o meu sonho de engravidar, sabe? Então... o endométrio não chegar, eu lembro da Camila falando assim, não, vamos tentar mais um pouquinho, vamos tentar. Ela sempre falou muito de rede de apoio, né, e aí eu confio muito na alimentação. Sim. Depois desse meu período com transferência, eu confio mais ainda. Eu fui na Roberta Larica, nutricionista, me acompanha agora aí de novo, mudei totalmente minha alimentação. E é um monte de restrição, né? E você pensa assim, meu Deus, sem café, sem açúcar, sem amendoim, sem álcool. Sem álcool. E aí você pensa, meu Deus, alumínio, não. Plástico, não. É tanta restrição, shampoo que você usa, esquece, vai pro vegano. Mas eu quero. Então eu fui, eu mergulhei mesmo. 15 dias antes da transferência, a Roberta falou assim, nos 15 dias anteriores à transferência, você tem que ser perfeita. Cara, essa frase bateu assim, perfeita, fácil. Todo dia você lembrava da frase. Vamos! E foram 15 dias, assim, absurdos, né? No dia da transferência, 28 de junho de 21, a Camila falou assim, seu endométrio tá de livro. Não consigo. Oi, tá perfeito, estrelinha pra você. E foi quanto tempo dessa dedicação toda aí que você assim, de alimentação mesmo, eu acho que eu tava com a Roberta desde antes, mas 3 meses antes. 3 meses, é o que a gente vê também na prática. E assim, quando ela falou assim, Pri, nos 15 dias anteriores, perfeição. E aí ela foi Caxias, tá? Eu fui. Foi Caxias. Até tinha hora que eu falava assim, não, relaxa um pouco, né? A gente, essa perfeição também não sei se existe não, porque às vezes eu acho que isso acaba gerando um estresse que talvez não seja legal, né? Sim. Então, a gente tem que buscar fazer o melhor possível, mas a gente vê o resultado, né? Sim. A gente vê resultado. Por isso que, quando eu falo para o paciente, procura, vai ter um acompanhamento nutricional. Não é para sempre que você não vai poder comer nada disso, né? É um período ali no seu objetivo, para o seu sonho chegar, né? E eu acho que vale muito a pena, porque o resultado vem. Realmente, eu lembro de um endométrio fino que não respondia e chegou um endométrio trilaminar lindo, uma espessura ótima, né? E fez toda a diferença. E eu acho que eu vejo esse momento, você fala assim, foi 3 meses de sacrifício, mas eu vejo o resultado até agora, já tem quantos anos isso, né? E eu vejo você passando isso para a Julinha, inclusive, Sim. né? A Júlia teve uma alimentação assim, né? Também de livro. Né, come super bem, e você buscou isso para ela, e eu acho que internalizou a importância disso, eu acho que é a partir desse resultado Sim. que você teve, né? Sim. Isso me fez ver a importância da alimentação. Eu e a Nanda, a gente estudou muito de tudo para a criança, assim. Mas quando veio isso, e a Camila fala que eu exagerei, é porque o 15 dias perfeita virou a gestação toda perfeita, 0 açúcar, 0 embutido, sem alumínio, tudo vegano. E eu pensava assim, o que eu tô fazendo pra mim tá indo pra ela. Sim, sim. Né? Então, eu realmente me dediquei. Hoje eu vejo um monte de grávida, eu vivencio muito, eu olho, nossa, tá comendo isso. Mas eu não posso julgar, gente, sim, não posso. Sim. Mas eu virei uma psicopata. Né? E a Nanda falava, você não pode ser psicopata assim. Ela falava, não, tudo bem, só mais um pouquinho. Aí a Júlia nasceu, aí eu amamentei. Então, eu tava alimentando ela. Então, eu continuava bem psicopata. Bem psicopata. E aí, quando ela parou de amamentar com 1 ano e 3 meses, eu falei, agora eu posso. Foi quando eu meio que me libertei. Mas meus meninos, onde eu trabalho,
Eles mesmos falam, você não come isso mesmo? Uhum. Tem um doce, tem não sei o quê. Adaptou. Porque não foi uma vida que voltou pra mim do jeito que era antes. Eu nunca mais voltei a ser a Priscila na alimentação do jeito que eu era antes. Porque eu vi como é importante a gente se alimentar bem. Então, assim, eu realmente acredito nisso. E a Júlia teve que seguir isso, tadinha. Porque minha fé, né? E aí, lógico, nutricionista pra ela tem uma nutricionista. Quando deu 6 meses, eu já tinha ido ao nutricionista para ver como ia ser essa questão de início alimentar, da introdução. Né? Alguém me guiou, me sugeriu, segui ali, e aí a gente, e assim, até os 2 anos dela, 0 açúcar, super chata, agora não tem como, né? Meu Deus do céu, doce para 2 e 10, 2 anos e 10 meses, não tem como. Super equilibrado, né? Ela come super bem, mas eu acho que isso vem do exemplo, porque hoje mesmo, atendendo um casal, eles estavam falando, a gente já era uma infertilidade secundária, eu já tenho um menino de 6 anos, aí eu perguntei, ele tá saudável? Eu perguntei mais em termos genéticos, ou se teve algum problema, olharam para mim e falaram assim, não, ele tá obeso. E come muita porcaria, e come, aí você vai, aí foi relatando, aí você vai falando assim, bom, realmente, talvez se a estrutura na família, a alimentação fosse saudável, talvez essa criança também levaria isso com ela, né? Sim. Eu falei, a mudança precisa partir, de vocês, nem é da criança, sim, né? E vai ser importante para esse segundo filho e a gente vai passando isso, né? Isso que é legal. Sim. Pri, antes de nos conhecer, você já imaginava que a gente tratava das famílias plurais, né? Casais homoafetivos femininos, masculinos e também produção independente. Você tinha noção que a gente abrangia tanta coisa assim? Como que estava essa conscientização da sua parte? Assim, como eu disse, a gente estudou bastante as clínicas, assim, o nosso intuito maior era saber quem era referência aqui no estado, e a gente viu que era mais do que no estado, e confiou muito. E a gente sabia de alguns casais homoafetivos femininos, né? Eu tenho algumas amigas que foram, inclusive, no mesmo período, que conseguiram depois. Mas masculino eu realmente nunca vi, assim, então, assim, eu acho que é mais exceção, né? Sim. Sim, é um pouco mais complicado no caso deles, mas não é impossível, né? A gente já teve, a gente precisa, e nesse caso a gente precisa de o casal chega, ele precisa de um óvulo doado, né? E uma doação, um óvulo anônimo, e ele precisa de um útero de substituição, que pela nossa legislação precisa ser um parente até 4º grau, né? Para gestar. Então, é um processo um pouco mais complicado, né? Exige mais, mas que é perfeitamente viável, factível, né? Mas a gente recebe menos também, né? Sim. A gente recebe muito mais casais homoafetivos femininos do que masculinos. Eu acho que é por isso, né? Pela essa peculiaridade em termos de até do útero de distribuição em si. Né? A gente, quando não tem esse parente até 4º grau, às vezes tem uma amiga muito próxima do casal, a gente pede uma autorização judicial, né, para o CFM também, e muitas vezes a gente consegue isso, né, mas é importante que não tenha algum vínculo, um vínculo financeiro disso, né, que seja alguém que vá gestar por, né, livre espontânea vontade para ajudar aquele casal, para gerar uma nova vida e uma nova família ali, né, Então, é um pouco mais difícil, mas é factível. E eu acho que tem chegado mais pra gente, na verdade, a produção independente. Então, tem muitas mulheres hoje que buscam e falam, bom, eu quero ser mãe acima de tudo, ainda não encontrei um parceiro, não me casei, mas eu quero ser mãe e vai buscar a produção independente. E a produção independente masculina, lá na clínica, a gente nunca teve. Mas feminina tem chegado cada vez mais. Interessante. E assim, eu falo muito do estudo, né? A gente estuda as clínicas, a gente estuda, mas a gente nunca sabe como vai ser lá dentro, né? E pra gente, essa reação, esse acolhimento é sempre, como será, né? Então, desde os meninos que pegam carro lá na clínica até o último atendimento, a gente sempre foi super bem acolhido. Sempre, sem a clínica. Nunca... Porque a gente tem medo de fazer diferença mesmo, de sentir que a pessoa não te trata do mesmo jeito, ou te olha...
Era como se tudo tivesse no fluxo normal. E aí você vê que ali realmente é tudo no fluxo normal. Que isso não tem diferença, né? Então, todo o atendimento na clínica sempre foi super acolhedor, de ponta a ponta mesmo. A gente busca estudar, eu acho que até ampliar para que isso fique até nos nossos prontuários, para que tenha isso, para que tenha não só o acolhimento dos profissionais que estão ali, mas que tudo que está por trás automatizado, né, também tem essa diferença que a gente já esteja pronto para atender os casais plurais de uma forma mais efetiva e com mais inserção mesmo, né? Muito Não bom. só o acolhimento, mas a inserção dentro do serviço, que eu acho que funciona É entender que é diferente, mas tratando igual, assim, porque realmente tem coisas diferentes, né? Você tem que lidar de maneira diferente, muitas vezes, num casal que não é homoafetivo, não é uma produção independente, vocês têm que... produção independente é totalmente diferente do meu caso, né? Então, assim, é diferente, mas o tratamento independe. Então, é tudo igual. E isso a gente sentiu muito na clínica mesmo. Ai, que bom. E, Pri, como que foi a adaptação depois que a Júlia nasceu? Mudou a dinâmica familiar de vocês? Conta um pouquinho pra gente. Como não mudar? Porque vocês estudaram muito, né? Vocês estudaram muito como seria e como foi na prática. Assim, é isso, né? A gente estuda, mas a prática é sempre diferente. Mas eu e a Nanda, desde o início, desde que a gente decidiu, vamos casar. As coisas fluem naturalmente. É incrível. Decididas. Assim, ela vai para um lado, eu vou para o outro, e a gente completa, cada uma faz uma atividade, tá tudo certo. E com a Júlia foi assim também, assim. E a Nanda, ela tem uma segurança, né? Então a gente saiu da Unimed, ela tava lá dando banho na Júlia, pelo menos para mim, fingindo que tava tudo tranquilaço. Não tava, mas, né? E ela sempre foi muito parceira nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, puerpério, hormônio lá em cima, tem que, naquele início, ela tava sempre embaixo ali para se a Júlia caísse, eu dormisse, né? Então, assim, ela me conhece mais do que ninguém. Então, todos os momentos iniciais ali de dificuldade, ela realmente estava ali. E depois a gente se organizou, cada uma com sua atividade. Então, até nos estudos foi meio automático. Assim, eu via muito sobre sono, ela via sobre outra coisa. Então, até os estudos, a gente percebia que no final somou. Sim. Mas a gente estudou muito sobre a esterogestação, esses 3 primeiros meses. Aí, cada passinho, assim, né? Cada momento você pensa assim, tá. Eu tenho uma amiga que fala pra mim que o primeiro mês é difícil, mas vai passar. Não era essa frase? Era que eu falava. Bom, vai passar. O lema vai passar. Esse é o lema, vai passar. Aí você fica ali o primeiro mês. Passa o primeiro mês, você vai. Quais são os próximos desafios, né? E é maravilhoso, porque a gente tem sempre novos desafios. Isso nunca vai acabar, sempre fica melhor. Até hoje eu nunca sou acaba. As meninas lá de casa. Todo mundo já passou dos 30, as meninas. Então, assim, eu acho que olhar de pai e mãe, nunca mães, acaba. Pais, nunca acaba. Isso. E eu acho que, assim, uma coisa que é interessante de ver vocês duas criando e cuidando, né? Vamos ver se será. Da Julinha. É bom que eu não choro sozinha, né? Então tá tudo certo. Episódio da emoção. Que a gente vê o amor e o carinho que vocês têm com elas. Eu vejo que essa parte de estudar, inclusive de educação infantil, sobre disciplina positiva, do que pode fazer melhor por ela, do que pode, né? E aí... a gente eu tenho um sobrinho, eu tenho um sobrinho que estuda na sala da Julinha, né? E a minha cunhada comentou esses dias comigo, acho que eu nunca falei pra você, que estavam fazendo uma canequinha com a foto da criança para dar. Ela falou assim: o da Julinha é que encomendaram o maior número de caneca. É real. Ela falou pra mim: você não tem ideia do quanto essa menina é amada. E aquilo me dá sabe, escutar isso realmente emociona, sabe? E a gente fica... A Julinha realmente é uma criança muito especial. E vocês, como formaram uma família muito, muito especial. Eu prometi que eu não ia chorar quando eu acho que eu convivo muito, né, com a Fernanda. E realmente, eu acho que um ponto importante foi você gestou fisicamente, mas ela gestou junto com você. Total. Né?
Eu sempre Então, falei, nós estamos grávidas, a gente tá grávida, nós estávamos sempre Não existe juntas. isso, uma é mais mãe que a outra. Nunca. Né? E é surreal quando alguém chega e pergunta assim, mas quem é a mãe? Oi? As duas são mães. Não tem, exatamente. Da mesma forma, né? Iguais. Iguais, Não tem quem gestou, foi óvulo de quem, com o quê. Não importa. Vocês duas são mães e se comportam dessa forma, assim, Sim, sabe? sim. Eu acho que as duas exercem essa função de mãe. Muito. E por isso a Júlia é tão Com especial, maestria, assim. né? E por isso, eu falo com a Nanda, ter ela me deu segurança para ir para a primeira gestação. E ter ela me faz querer a segunda, porque ela é diferenciada, assim. Porque a gente fala muito, né? Me ajuda aqui. Não tô te ajudando. Nós estamos juntas. Então, ela não me ajuda porque faz algo com a Júlia, né? A gente tá junto. E a maternidade é um desafio, gente. Assim, eu não julgo ninguém mesmo, mas a gente, cada momentinho, a gente falava assim, chupeta é bom? Não é bom. A gente não vai dar. A gente não deu. Mamadeira é ruim? Não vai ter mamadeira. E a gente passou por desafios, assim, a Júlia com menos de um mês teve que ir para translactação, mas eu queria amamentar, então a Nanda sempre me ajudou a translactar, todo aquele procedimento que eu nem sabia que existia, né? Então, assim, a gente sempre teve muito junto. Tela, de jeito nenhum. Caramba, hoje eu vejo, né, que depois dos 2 anos pode liberar, a gente é super reticente, mas como aquilo vicia a criança. Como deixa a criança ali e você pode fazer o que você quiser. Mesmo assim. Até os 2 anos, zero. E a gente sempre pensou muito igual, sabe? Que embora a gente fizesse funções bem diferentes, automaticamente a gente sempre pensou muito igual. E o que é melhor pra Júlia, né? Sim. Ela tem os dois lados, assim, a gente sempre pensa no melhor pra ela. É cômodo não dar tela? Cara, não é cômodo não dar tela. É muito bom dar tela, sim. Mas, cara, eu quero ela ali no restaurante, brincando comigo, comendo, sabe? Se frustrando também. Participando, exatamente. Conhecendo o famoso tédio, que hoje eu percebo que as crianças não sabem o que é o tédio. Exato. Né? E assim... E a gente sempre foi da educação positiva, respeitosa e de educar, por exemplo. E isso, assim, eu chego em casa, eu falo com os meus clientes, gente, depois que eu saio do escritório, eu não trabalho mais, porque eu não olho o celular. Não olho, o meu celular vai pro lado e eu tô com ela. E educar, por exemplo, quando eu tava grávida, eu ficava, não posso mentir. Porque, sabe, você fica... E eu tinha muito isso. Eu quero que ela tenha na gente referências que ela siga. Até porque criança... É o neurônio espelho, né? Ela repete o que você tá fazendo. Não adianta você falar e não fazer. Então, a gente tem muito isso. Bacana. Isso é muito legal. A gente tenta ser melhor. Eu acho não que a gente tenta? Busca ser melhor, principalmente depois de ser mãe, porque você quer dar bons exemplos, né? Muito. Eu senti isso. Eu não sabia que era tanto, mas é assustador mesmo. A Camila comentou da escola, né? Das xícaras. Como que foi pra vocês? Havia receio se ela seria bem aceita na escola? Como foi esse apoio? E as outras crianças, se você pudesse compartilhar, acho que seria legal. Receio, gente, assim, sempre, tá? Uma relação afetiva sempre... E antigamente o receio era com a gente, de como as pessoas iam lidar com a gente, mas hoje é com ela, assim, nosso receio é com ela. Então, a escola nos trouxe uma responsabilidade muito grande de estudar de novo, né? Vamos estudar a melhor estrutura, vimos várias opções... Chegamos juntas, decidimos juntas, optamos pela mesma novamente, pensando bem parecido. E na escola foi tudo muito fantástico. Muito. Um acolhimento absurdo. Então, assim, a professora, coordenadora, psicopedagoga, diretora, os alunos, as crianças, sabe? Assim, tudo muito tranquilo. Muito tranquilo. No Dia das Mães, em que a gente foi e a gente não sabia como seria, cada uma ganhou um quadrinho. A Júlia teve trabalho em dobro. Fez 2 quadros. Todo mundo fez um só. Mas cada uma ganhou um quadrinho. Tudo é pensado. Dia dos Pais, e aí? A gente, super reticente. A escola também se preocupa. Então, assim, a gente viu... A diretora, no Dia dos Pais, estava lá, só observando. Veio, perguntou pra gente. Antes eles perguntaram, quem vai ser a figura masculina ali pra Júlia? O que vocês querem? Querem colocar alguém? Então, meu irmão foi, que é o padrinho. Bacana. Então, teve lá, para o Dindo. Não era para o papai, que foi improvisado. Não, para o Dindo. Tudo bonitinho. Ele participou das atividades. E tudo natural mesmo, assim, diferença zero.
A gente realmente está apaixonado pela escola por vários fatores, né? Mas o acolhimento é muito, muito diferenciado. A gente está curtindo bastante. Os alunos também, né? As criancinhas novinhas, assim. Tem a pergunta, né? Já surgiu. Mamãe, por que a Júlia tem 2 mães? E eu tenho papai e mamãe. Você tem o papai e mamãe, ela tem 2 mães. E é isso, assim. É uma família que não é igual à sua, mas nem por isso tem uma diferença, né? É uma família. Muito né? bacana, né? Esses dias a Júlia gosta muito de livros, né? E aí a gente Ama, foi numa... ama. E nunca vi uma criança que tem tanto livro na minha vida. Ela tem mais de 150 livros. Nossa e lê, Senhora. ela sabe onde tá, ela Qual é a pega. idade dela? 2 e 10. Já lê? Assim, ela não lê, eu leio pra ela, mas ama. Ela ama. pega o livro, ela vai vendo as fotos e ela vai formando Ela vai contando na a cabeça história. dela, vai contando a história Vai dela. contando a história. Gente, que linda! Apaixonada por livro. E aí eu comecei a frequentar também mais a livraria. E aí esses dias eu achei super interessante, porque a gente tem livros agora, já tem livros para explicar para criança. Eu tenho 2 mães, ou eu tenho 2 pais, ou eu tenho uma família tradicional, mãe e pai, ou eu tenho... E aí mostra os vários formatos de família para a própria criança. Que eu acho que é isso, a gente às vezes vem de uma família, a gente já vem de uma cultura patriarcal, com vários vícios, e o quanto a gente pode abrir a cabeça para conhecer novas formas de família, e como pode ser lindo como a de vocês, né? E aí tem livro, inclusive, para... depois eu vou até deixar a referência da produção independente para explicar para a criança do como ela foi sonhada e que não tinha, que foi com doador. Então, tudo isso a gente tem avançado. Né? Não só no avanço científico para tornar isso possível, né, da reprodução humana em si, mas a psicologia, a educação tem caminhado para isso também, o que eu acho que é super interessante para o nosso aprendizado mesmo, né? Isso é muito importante, né, essa inclusão. Porque eu e a Nanda, quando a gente conversa, a gente fala muito que a gente não sofreu o que as pessoas sofrem, né? Nossa família sempre foi muito com a gente é super família. Então, assim, tanto a família dela quanto a minha sempre tratou a gente bem, sempre embarcou. Quando a gente engravidou, tudo foi muito fácil. Porque a gente sabe de exemplos de amigas que fizeram tratamento e que os pais nem sabiam, sabe? Que é tudo escondido, porque... Não tem acolhimento, não tem a rede de apoio, não tem... Então, realmente é muito importante esse passo, assim, as pessoas entenderem que famílias são distintas, mas todas são famílias, né? Independe o formato, é família também, né? Isso é importante. E agora, a gente partindo aí para um novo preparo, para uma nova transferência, qual é a expectativa de vocês? O que vocês aprenderam com a última, né? Aliás, com a Julinha, assim, o que vocês vão seguir ou não, vão modificar? Como que vai ser essa segunda transferência aí? Assim, eu acho que a Juju vem como um exemplo, assim, um modelo, assim, e a gente... Graças a Deus. De sucesso, um modelo de sucesso. De sucesso, de muito sucesso. E a gente viu que muita coisa do que a gente queria, a gente fez, e a gente quer fazer com o próximo ou a próxima, né? A gente, às vezes, fica meio reticente de conseguir, de repente, com açúcar, né? Porque a Júlia come hoje, então a gente já fica pensando assim, como que a gente vai fazer para conseguir 2 anos, né? Sendo que vai ver o irmão do lado, a irmãzinha do lado comendo. A gente pensa nisso, o Bob, né? Quando a Juju nasceu, a nossa preocupação era o nosso cachorrinho dorme com a gente até hoje. Como vai ser com a Júlia vindo? E aí, agora, como é que vai ser, né? Como é que vai ser esse novo formato? Então, a gente se preocupa, conversa em como vai ser com ela. A Nanda já fala assim, não, porque eu vou ter que dar mais atenção para a Júlia, porque você vai estar junto com o próximo. E a gente já pensa nisso tudo. Mas eu acho que a gente aprendeu, né? A Júlia tinha, sei lá, 10 dias, o olhinho inchou. Ah, meu Deus, o que é? Então, esse desespero inicial de, não, é só o canal lacrimal. Gente, ninguém me contou isso antes, né? Por que não me avisaram? Mas a gente, lógico, vivenciou algumas coisas dessa primeira viagem que eu acho que vão ser coisas mais simples, né? Se vierem de novo, ok, a gente já lida bem. Mas eu acho que os desafios agora serão diferentes de muita divisão de espaço, assim. Sim. A gente não quer que a Júlia sinta, ao mesmo tempo a gente não pode só pra Júlia, a gente não quer que o Bob sinta igual não quis com a Júlia. Então a gente já tá meio que organizando como vai ficar a casa. A Nanda é antecipada. Já né? tem o quarto. Diferente de mim. Ela já pensa como vai ser, quem vai pra maternidade, quem vai dormir comigo, como é que vai, quem vai ficar com o Bob, quem vai ficar com a Júlia. Então, assim...
E eu amo, né? Porque eu sou Bacana. só de cima da hora ali. Então, a gente consegue. Mas eu acho assim, a gente está muito empolgada, né, para esse novo momento. E está tentando se organizar com antecedência, sabendo que a gente mandou bem, assim. A gente, sempre que conversa, fala, eu mandei bem, eu sei que eu mandei bem, ela sabe que ela mandou bem. Então, é muito manter isso aí, sabe? Essa educação positiva, respeitando, com exemplo. E com o melhor para eles, não para gente. Né, que eu acho que é importante. Essa segunda transferência será de um embrião feminino ou masculino que é oriundo de um sêmen de doador. Foi o mesmo sêmen? Foi orientado isso? Porque, assim, acho que os telespectadores não sabem que tem diferença. Quando a gente faz uma fertilização in vitro, a gente tem um sêmen de doador destinado para esse processo. E quando a gente pensa numa inseminação, o sêmen também é diferente. Eu acho que uma das grandes vantagens, né, Camila, quando a gente pensa em ter uma família maior de casais homoafetivos femininos, pensando na FIV, é que a gente consegue ter, então, irmãos, pelo menos o sêmen, né, de doador ali. Do mesmo doador. Usando o mesmo doador. E como até isso eu acho que é interessante falar, como é que foi para você a escolha desse doador, sêmen, desse sêmen? O que vocês priorizaram? Como é que... Assim, é interessante, né? A gente pega uma planilha, Uma tabela de Excel. Uma tabela de Excel em que a gente analisa e escolhe. Olha a responsabilidade disso, né? Quando a gente pegou aquele monte de nome assim, né? De linha, de possibilidade, a gente, meu Deus. E, assim, quando a gente escolheu, a gente foi por exclusão. Então, a gente notou sempre próximos às nossas características e a gente foi excluindo o que era fora. Aí, por exemplo, tem astigmatismo. Astigmatismo. Obrigada. Tem esse negócio aí. Tem. Então, eu vou tirar. Então, fuma, eu vou tirar. Então, a gente foi muito excluindo. E depois, a gente ficou lá pro final, altura, Vocês peso. prezaram, então, mais por uma qualidade de vida, né? Sim. Saúde, do que propriamente características de cor de olho, cor da pele. Não, isso não, A gente primeiro tirou tudo que pudesse ser ruim de saúde, assim. Sim. Depois, características mais próximas às nossas. E ficou lá. Depois de muito debater, a gente põe uma ordem, né? O que a gente escolheu não daria para ser o sêmen do mesmo doador, né? Não poderia ser o mesmo. Então, a gente foi para a segunda possibilidade. Né? Porque depois que a gente escolheu, verificaram lá no banco e falaram, não tem o suficiente. Então, a gente nem sabia disso também. A gente falou, pô, que irado. Então, querendo ou não, é um doador único, independente de quantos venham a ter, né? Porque a Júlia era uma só e virou duas. Então, a gente teve essa surpresa no início. Então, poderiam ser duas agora, mais um depois, né? Então, a gente ficou muito feliz com esse lance de poder ser o mesmo doador. Aí, a gente mudou para poder pegar todos os embriõezinhos lá com o mesmo. A gente pegou de um banco de sêmen nacional. Sim. Foi isso. Foi. Não é só né, existe diferenças, existe o banco de sêmen nacional, existe o internacional, existe uma diferença de custo nisso. O nacional, você tem acesso a todas as características físicas da pessoa, né? Você não tem nada que identifique a pessoa, né? Então, né, nem foto, nem nome, nem nada. Mas você tem idade, escolaridade, e aí foi o que vocês tiveram acesso. Tem gosto também, né? Hobbies, né? O internacional, a diferença é que você consegue ver a foto dessa pessoa quando criança. Você não vê foto atual, né? Nem nome, não pode identificar, mas você tem acesso a uma foto de criança. Você tem acesso, às vezes, a um áudio. O doador faz um áudio. À medida que você vai pagando, você vai adquirindo mais informações. Ele faz um áudio para falar para quem está escolhendo por que ele resolveu doar e fala um pouco das características psicológicas dele, né? Então, é isso que às vezes a gente tem a mais num doador internacional, né? Do que o nacional. Mas exatamente todos, precisam de todos os exames sorológicos, saber o histórico familiar, fazer um perfil genético, né? Para saber se está apto e todas as amostras são rastreáveis, né? Então, a gente tem uma segurança muito grande no procedimento. Porque hoje a gente tem visto, né, casal homoafetivo, como nós falamos, você foi direto para a FIV por conta da idade, mas é possível também fazer um tratamento de inseminação intrauterina.
Então, para quem não sabe a diferença, né? A FIV, aí a gente estimula o ovário, coleta o óvulo, e aí a gente pega aquela amostra desse sêmen de um doador, né? E injeta o espermatozoide lá dentro desse óvulo, vai formar um embrião, depois eu preparo o seu útero e transfiro. Então, isso é uma fertilização in vitro, né? E existe a possibilidade de uma inseminação, que é quando eu controlo o ciclo daquela paciente, acompanho, quando ela estiver ovulando, eu tenho uma amostra de sêmen ali processada, eu entro com um catéter e injeto os espermatozoides lá dentro do útero, tá? Isso é uma inseminação, tem uma taxa de sucesso menor do que comparada a uma FIV. Uma FIV hoje, se você está diante de um embrião saudável, a gente tem taxa de sucesso em torno de 60% de implantação. Uma inseminação tem uma taxa média aí de sucesso entre 15% a 20%. Mas o que a gente tem nos preocupado, né, Vicky, é o aumento de casais homoafetivos procurando por inseminação e procurando por inseminações caseiras, A né? gente vê muito, tem se falado bastante no TikTok sobre como fazer, ensinando. E aí a gente encontra das mais variáveis informações e desinformações, né? Porque se ensina tudo, se garante que aquele doador tem todas as sorologias em dias, mas quem é que vai garantir que aquele resultado é daquela pessoa? Né? E vou além, outros desafios também, além das doenças venéreas, né? Das ISTs que a gente chama, tem outra preocupação também, né, Camila, que é a questão legal do processo, né? Quando você tá toda respaldada de que você comprou um sêmen de um doador que estava num banco que é regido pela Anvisa, tem todo um controle. Quando você pega aí um doador na internet, primeiro que você não tem essa rastreabilidade da amostra e você também não tem respaldo jurídico. Amanhã, se essa pessoa surgir e quiser reivindicar essa paternidade, a gente não tem respaldo de nada, né? Então, o quanto isso pode ser perigoso, né? Sim, porque hoje ele está falando que normalmente, pelo que eu tenho visto, um doador doa para o Brasil inteiro. Ah, mas ele não vai querer reconhecer a paternidade, porque senão ele vai ter que pagar pensão para todos. Hoje ele pode estar pensando assim, mas quem garante que daqui a 5 anos, né, 3 anos, ele já não mudou de ideia? Né? Então, isso é bem delicado. E a outra coisa é que o banco de sêmen, quando ele tem que ter uma garantia de que aquele sêmen não pode ir para mais de um casal por 1.000 habitantes, né? 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. E aí, quando você pega ele na internet, você não sabe para quantos ele já... E quantos... E aí, você coloca o risco também dessa criança lá na frente encontrar os e irmãos. casar, os irmãos se encontrarem, né? E ter um casamento consanguíneo sem eles saberem também, né? Então, o quanto isso é arriscado. Nossa, que loucura. Isso mesmo. Mas, nunca tinha ouvido falar? Vende na internet, assim? É bem, bem difundido. É explicado todo o processo, o que pode dar certo, o que pode dar e tem crescido aí vertiginosamente. A gente tem, né? Já procuraram a gente, inclusive, para fazer uma entrevista sobre isso, né? Recentemente, o diretor da sociedade também emitiu uma nota para falar sobre isso, sobre a insegurança que tem e do quanto a gente não deveria ir por esse caminho, né? A nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, até pediu, assim, fez um apelo aos médicos para a gente reenfatizar a importância de procurar um centro seguro, respaldado pela Anvisa, porque tudo tem um porquê. Se as regras e normas não existissem, a gente não estaria, né, fazendo um trabalho com tanta seriedade e responsabilidade. Lógico. Né? E pra gente encerrar, né? O que você acha que você poderia falar para os casais homoafetivos, femininos ou masculinos, como a sua experiência? O que você gostaria de transmitir sobre a sua experiência para quem está assistindo a gente? Em primeiro lugar, procurem uma clínica segura, por favor, que isso me assustou bastante. E pensando em mulher, assim, independente de casal homoafetivo, eu daria uma mensagem de não deixe o tempo passar. É uma campanha que eu faço desde que eu conheci a Camila, né? Desde que eu fui à clínica. Porque o tempo da mulher é muito diferente do tempo do homem. Então, eu tenho minhas primas, eu falo assim, quantos anos você tem? 32. Então, vai e procura saber. Não é agora, né? A tendência dos casais é esperar mais tempo para ter um filho. Então, você quer fazer um planejamento de um apartamento, de um carro, planeja familiar também, né? Faz um planejamento familiar, vai lá, conversa na clínica, porque
pode ser que com 40 você não consiga mais. Então, eu tenho amigas que passaram por isso. Esperaram, e quando decidiram eu quero, já não era mais possível. Isso com 37, com 38, né? Então, independente do tipo de casal, eu falo mulher, por favor, se liga no tempo. Porque não é... Hoje em dia a pessoa tá lá, não, mas eu tô inteira, eu me cuido, me alimento bem, eu corro, mas por dentro são outros 500, né? E para casal homoafetivo, eu falo assim, para acreditar, né? Que é possível ter uma família, que é possível ser feliz e que é possível ser acolhido pelas pessoas. Porque você falou isso no início, quando a gente estava conversando. Eu acho que a mente das pessoas mudou muito, graças a Deus. Eu sei que meu exemplo de família, na minha época, era exceção, mas eu espero que isso vire regra, né, das pessoas estarem juntas e independente do tipo de família, do que você siga, né? Então, eu só acho que buscar criar uma família com filhos é maravilhoso. Assim, ter filho é a melhor coisa do mundo. Então, eu sugiro para todo mundo. Mas, se é para jogar para frente, faça com segurança para você, de repente, lá na frente, conseguir uma coisa que... Com 40. Eu sei que eu sou exceção, assim, né? Eu engravidei com 43. Foi, querendo ou não, por tudo que a gente passou de exame, não foi perto do que eu já vi pessoas passando. Então, eu agradeço a Deus todos os dias. E ver a Júlia todo dia me fala assim, meu Deus, obrigada mesmo. Valeu muito a pena e eu quero outro, né? Mas busquem informação em lugares seguros, de pessoas profissionais. E se programem para ter um planejamento familiar se vocês optarem por ser pais ou mães mais tardiamente, porque eu acho que é importante. Perfeito. Perfeito. Bom, muito obrigada pela sua participação. Vocês são muito especiais para Camila, mas eu posso agradecer também, conheço vocês há pouco tempo, você é uma pessoa muito maravilhosa, muito acolhedora, tanto você como a sua equipe. E eu queria agradecer em nome meu e da Camila, mas posso deixar a Camila também para agradecer aí de coração por ser nossa convidada e participar do nosso podcast. Eu acho que quando a gente pensou em trazer um casal... Bom, vocês eram o número 1, né? E muito obrigada por topar, por vir falar com a gente. E eu sei que às vezes está expondo a sua história. Eu acho que é uma história de muito sucesso e merecia ser contada, merece ser divulgada para que outros casais que têm, às vezes, medo, anseios e possam conhecer histórias de vocês e seguir também uma história tão feliz. Espero por conta de vocês. Eu que agradeço, assim, ter essa visibilidade, eu acho que faz muita diferença. Então, as pessoas verem que é possível, né, e que acontece mesmo, não é só a Ludmilla, sim, não, são só vida os real, famosos. Aqui, as pessoas conseguem, né? Então, eu acho que isso é muito legal e eu agradeço muito a vocês. Obrigada mesmo. E a vocês, convido para assistir o próximo episódio, que em breve estará no ar. Curtam a nossa página aqui no YouTube e compartilhem o nosso podcast com alguma amiga sua, algum parente, alguém que possa, né, usufruir dessas informações tão legais que a gente tem compartilhado por aqui. Um beijão. Um grande beijo.